$63.800, chegamos aonde o Bitcoin ele deveria estar no curto prazo. E nessa análise de hoje eu vou mostrar para você quais são os próximos passos e qual que é a direção do Bitcoin e como que nós podemos adotar uma estratégia diante dessa direção. Bom, e Teles na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, antes da gente falar ali do price action em específico, vamos passar por alguns dados on-chain para entender exatamente em que momento nós estamos, como que está o sentimento dos investidores por trás do preço. Bom, quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente vê exatamente um gráfico que eu chamo do varejo. Esse daqui é um gráfico que vai falar sobre novos inscritos nos canais de YouTube global e a gente consegue observar claramente quando que o varejo está chegando. Porque saca só, quando você está entrando dentro do mercado, você vai buscar informações sobre aquilo. Obviamente você pode buscar isso no Twitter, no Google, você tem várias vertentes aí para buscar esse tipo de informação. Só que é muito comum que dentro do mercado cripto nós tenhamos os nichos de analistas fazendo análises diariamente dentro do YouTube. O meu canal é um dos canais desse tipo. E quando a gente vê esses canais crescendo, por exemplo, chegando muita gente de uma só vez, a gente entende que o varejo ele está chegando. As pessoas novas estão chegando e elas estão buscando por informações. E para a gente analisar em nível global, afinal de contas, cripto, ela é global. Cripto, ela não só é no Brasil e ela não só é aqui nos Estados Unidos. Então a gente olha para os maiores canais globais para a gente entender se o varejo está chegando ou não, tá? Dentro dessas métricas aqui, a gente não está considerando canais brasileiros, obviamente, porque a gente está olhando o nível global ali e os canais em inglês, eles têm maiores trações. Quando a gente vê um aumento aqui, ó, por exemplo, que nós tivemos em março desse ano, a gente entende que o varejo está chegando, ou seja, tem pessoas novas entrando no mercado, então a gente está com aquele sentimento eufórico, tá? Mas entenda que essa euforia que ela não foi tão grande, não foi a nível suficiente como as euforias, né, de formação de topo cíclico ali, por exemplo. Mas eu quero que você entenda que nesse momento a gente não tem o varejo querendo entender sobre Bitcoin. As pessoas não estão querendo saber sobre esse ativo, inclusive não só o varejo. Inclusive, as pessoas que já estão há mais tempo em cripto, elas estão perdendo a sua motivação dentro do mercado. É super comum você ver pessoas que não vivenciaram alguns ciclos, elas saindo desse momento, elas desanimando, não querem mais assistir análise, não querem mais acompanhar o preço do Bitcoin, por quê? Desde março a gente cai, a gente sobe, a gente cai, a gente sobe e nada acontece de novo. Você cria uma expectativa de que vai romper o all-time high ele não é rompido. Você cria uma expectativa de que o preço vai mais fundo e ele não vai mais fundo também. Com essa quebra de expectativa que nós temos, é natural do ser humano ele perder o interesse por aquilo. Infelizmente, algumas pessoas elas saem do jogo nesse momento e elas vão voltar depois que o preço já tivesse movimentado muito. As pessoas que são mais maduras, que já entenderam como que funciona o ciclo, elas sabem que esses momentos existem. E durante esses momentos, você deve continuar no mercado, você deve analisar, você deve continuar investindo, acompanhando. Olha só, eu abri o meu canal quando o Bitcoin estava em $40 mil caindo ali. E eu lembro que nessa época que eu abri o meu canal, nós estávamos em bear market, por exemplo. Ninguém queria saber de cripto naquele período. Inclusive, os principais canais, eles não estavam mais fazendo vídeos naquele período. Porque nesse período você não tem tanta atração, as pessoas não estão procurando, então os principais players, eles tiram ali um período de férias. Só que eu vim desde lá até aqui gravando uma análise por dia, todos os dias da semana. E eu nunca parei de gravar uma análise. O porquê que eu não paro de gravar uma análise? Pelo fato de eu entender esse sentimento que nós temos no mercado. E para mim, esses momentos são os melhores momentos. Os momentos que eu consigo parar, estudar, olhar outras coisas, analisar, ver teses diferentes para que eu possa me preparar para quando as coisas elas estiverem mais otimistas, beleza? Saiba que você precisa se preparar antes da movimentação acontecer. Por isso que é importante
e eu respeito você que está aqui nesse momento, tá? Em um momento onde as pessoas não têm tanto interesse assim. Bom, a gente não só olhando para essas métricas, né, de YouTube, a gente consegue olhar para as métricas endógenas do mercado. Olha só, se a gente olhar a atividade da rede, em vermelho aqui a gente tem uma média de 30 dias dos endereços ativos, em azul a gente tem uma média anual. Veja que desde março ali nós estamos nas mínimas, ou seja, tem menos endereços ativos do que nós tínhamos em formação de fundo do mercado. Olha que louco, isso daqui é super interessante da gente ver como que a rede está apática. Mas a gente está olhando aqui para um período ali, a partir do dia 28 de julho, a gente começou a ter um leve interesse aqui, leves movimentações na rede. Isso daqui são as pessoas que continuam no mercado e que estão acreditando, por exemplo, que a gente vai buscar o nosso all-time high. Obviamente que se a gente rejeitar esse all-time high, e nessa análise de hoje eu vou te falar quais são os pontos chaves do preço para que a gente mude exatamente o nosso sentimento de bullish para bearish. De que a gente entende que não vai haver o rompimento do all-time high, que a gente vai voltar a cair e vamos em direções mais baixas, por exemplo. Eu vou te explicar tudo isso nessa análise de hoje. Mas eu quero que você entenda que poucas pessoas voltaram para o jogo nesse momento, mas estamos em patamares extremamente baixos. Isso daqui é o número de endereços ativos, tá? A gente tem uma outra métrica que ela é muito similar também, que é o número de novos endereços. Ou seja, quando a gente tem pessoas novas chegando no jogo, ela vai lá e abre um novo endereço. Obviamente que você, que é mais macaco velho, você sabe que você também consegue abrir novos endereços ali dentro da rede do Bitcoin. Mas essa daqui é uma métrica que nos mostra quando a gente também tem essa entrada do varejo, quando a gente tem uma entrada das pessoas novas aí no mercado. E quando a gente analisa isso daqui, também estamos nos menores patamares o possível ali da rede. Obviamente, a gente está tendo a rede um pouco mais lenta nesse momento, então faz com que você tenha uma abertura de novos endereços diário menor do que no passado. E quando a gente analisa aqui, ó, em um passado recente, mesma situação dos endereços ativos ali. Ela voltou a subir, ou seja, a gente está criando uma expectativa dentro da rede desse rompimento do all-time high. E nos últimos dias, eu venho falando com você aqui no canal que a gente iria fazer um pullback quando a gente fizesse um rompimento de uma cunha. A gente já rompeu essa cunha, eu já limpei essa cunha aqui, ela estava mais ou menos traçada dentro dessa região aqui. Essa era exatamente a cunha que nós tínhamos, tá? A gente fez um rompimento dessa cunha aqui, veio buscar para baixo e o alvo que nós tínhamos de entrada era 63.800 ali. Se você não assistiu aqui, se você não lembra disso daqui, olha só, é só a gente ir lá dentro da comunidade on-chain e a gente vai ver exatamente eu citando disso daqui. Há 3 dias eu falei sobre uma cunha e aí a gente tinha que observar tanto o rompimento dela para cima quanto o rompimento para baixo. Se o rompimento ele acontecesse para baixo, a gente iria buscar os 64 mil dólares. Olha só, eu falei isso, o preço do ativo estava em 67 mil dólares. Um dia depois a gente rompe a cunha, que é exatamente essa cunha que eu estou mostrando para você aqui. É publicado dentro da comunidade on-chain os alvos que nós deveríamos atingir. Alvo 1, 63.770. E o preço do ativo, ele deu uma agulhada aqui, ó, no 63.400. O fechamento foi no 63.800 ali. Então a gente vê que o preço, ele respeitou essa retração, a gente chegou nesse alvo. E veja que depois disso eu começo a comentar, não vou puxar ali os outros posts da comunidade, porque tem coisas que eu não posso mostrar aqui. Mas depois que a gente bate dentro dessa região, a gente encontra uma região de suporte. Temos outros 2 alvos aqui para baixo, que é 0,5 de Fib e 0,618 de Fibonacci, mas marca esse preço que nós temos aqui. Se o Bitcoin perder esse fundo aqui, meu amigo, esquece, aqui o sentimento vai ser bearish. Por mais que a gente tenha suportes ali mais embaixo, a gente não pode perder a mínima desse candle aqui. O mercado ele pode até dar uma violinada aqui, tá? Entenda que se a gente tomar uma violinada, é um sentimento de operações estopadas e na hora que a violinada ela for confirmada, vai ter que ser feita uma reentrada ali do ativo. Mas entenda que a gente perdeu essa região aqui, perdeu essa linha branca aqui
esquece, o sentimento ele vai ficar bem bearish, e eu vou te explicar através de dados o porquê que o sentimento vai ficar bem bearish. Mas antes de eu fazer isso, eu quero que você entenda que nesse ponto os traders vão começar a tomar posições. A gente pode esperar aí no curto prazo movimentações de alta, e a gente tem alvos dessas movimentações de alta. A gente está falando de altas até 66 mil dólares ali, ou até 67.800 mais ou menos. São as 3 retrações de Fibonacci. Se a gente começar a ver o preço do Bitcoin chegando dentro dessas regiões e rejeitando essa região, significa que ele vai vir buscar uma pernada de baixa com alta chance de romper essa linha branca que eu deixei marcado para você. Se isso acontecer, meu amigo, espere ver vídeos meus aqui no canal falando que eu vendi 500 mil de Bitcoin, que no passado, por exemplo, esse foi um grande vídeo que gerou muitos haters aqui. Haters que não conseguem entender, não conseguem compreender, por exemplo, como que é decisões estratégicas no mercado. Espere de verdade ver esse tipo de vídeo caso a gente perca essa linha branca. Por quê? Se a gente perder essa linha branca aqui, nós vamos entrar abaixo do custo do investidor de curto prazo. Hoje nós já estamos abaixo desse custo, né? O custo é 65.700 dólares. Só que, como eu não gosto de olho da mosca, né? Como que a gente não vai olhar para um preço ali em específico, a gente vai entender no price action também, junto com aquela informação, aonde que foi encontrado o fundo dessa região. Assim que a gente entrou aqui abaixo, aonde que foi esse fundo? O fundo foi marcado aqui. Então, estrategicamente, eu vou colocar a minha decisão de saída caso a gente venha perder esse fundo. Se não perder esse fundo, beleza, a gente agulhou ali abaixo do custo do investidor de curto prazo e vou esperar que a gente vai se recuperar em cima daquilo. Então, o que eu estou fazendo aqui é unir o price action junto com a análise on-chain. Eu sempre falo para você, não existe uma ferramenta melhor do que a outra. A análise on-chain ela não é melhor do que o price action e o price action muito menos melhor do que a análise on-chain. O que acontece é que um é uma chave Phillips e o outro é uma chave de fenda. E quando o parafuso ele for fenda, você usa fenda. Quando o parafuso for Phillips, você usa Phillips, por exemplo. Você não consegue utilizar uma na outra. O que eu quero dizer para você é que quanto mais ferramentas você tiver nessa sua caixa de ferramentas, mais tipos de parafuso você vai conseguir apertar. Por exemplo, se tiver um parafuso sextavado, e poucas pessoas sabem o que é um parafuso sextavado, eu sei porque eu sou engenheiro mecânico de formação e também já fui instalador de som, não é mesmo? Mas se a gente tiver um parafuso sextavado e você tiver essa chave para apertar esse parafuso, você vai ter uma probabilidade maior de conseguir apertar ou desapertar aquele parafuso. Então, a gente vai unir uma ferramenta à outra, a análise on-chain junto ao price action. Além da gente entender que essa região aqui é o custo do investidor de curto prazo, olha só. Quando a gente olha para o volume transacionado de Bitcoin, hoje a maior quantidade de Bitcoin ela está transacionada acima dos 65 mil dólares. Isso daqui, galera, é um grande problema caso a gente venha abaixo dessa região. Caso a gente vá acima dessa região, saiba que no futuro os 65 mil dólares será um grande suporte do mercado, mas se a gente vier abaixo dessa região, os 65 mil dólares ou 70 mil dólares, essa zona aqui, ela se torna uma resistência muito grande. Isso daqui significa que se a gente vier abaixo dessa região, muito supply ele estará no prejuízo. Boa parte do supply é do investidor de curto prazo, né? O investidor de longo prazo ele está bem lá embaixo, mas quando a gente começa a entrar com alto supply em prejuízo, é quando a gente começa a ter o panic sell acontecendo, é quando as pessoas começam a vender sem pensar. E aí aqueles momentos que a gente vê grandes barras vermelhas acontecendo, por exemplo, porque as pessoas começam a vender em cascata sem olhar para dados, por isso que, por exemplo, RSI acaba furando, não tem mais suporte, o negócio fica sobrevendido e vai embora. Isso acontece em momentos de panic sell. Momentos de panic sell não tem suporte, não tem nada que segure o preço do ativo. Enquanto não acabar o panic sell, o preço ele não para de cair.
A gente já viu vários fatos acontecendo isso, a gente viu o Corona Crash, a gente viu o banimento da China, a gente viu quando a Luna Foundation quebrou, depois quando a 3AC quebrou e quando a FTX quebrou também. São eventos que a queda ela é muito drástica. E eu chamo uma queda de elevador com cabo cortado. Então, esteja preparado para se proteger antes desse panic sell acontecer. E como que você vai se preparar nessa situação? Bom, caso a gente comece a perder as regiões aqui que são chaves, a região de 63.800, que ela já está marcada aqui no gráfico. Junto a isso, aqui é um ponto de entrada. E aqui é um ponto de entrada no curto prazo. Se a gente tem essa entrada aqui acontecendo no curto prazo, a gente também tem um stop muito claro dessa posição. E esse stop é a linha branca também. Se você entrar nas operações, saiba que aqui é ponto de compra total, tá? E quando eu publico dentro da comunidade on-chain, eu falo exatamente sobre os pontos de compra, né? Inclusive eu postei aqui, ó, ontem, por exemplo, dentro da comunidade on-chain, que a gente já estava próximo dessa região e tinha confluências ali dentro, ou seja, aqui era a região de compra. Mesmo sendo uma região de compra no curto prazo, a gente também está dentro de um suporte importante que, se não se segurar aqui, a gente deve estopar, a gente deve sair das nossas operações que foram compradas aqui. Se a gente tomar uma violinada, a gente pode reentrar na operação em seguida, mas aqui é um ponto-chave, um ponto onde hoje você pode comprar ali com a segurança de que a gente tem um baita de um suporte, mas saiba, se esse baita desse suporte não se segurar, é venda, proteção e ponto final. O porquê que nós devemos tomar essa proteção? Ontem a gente teve uma das decisões mais importantes do ano de 2024. Finalmente, o Fed falou publicamente que ele vai reduzir a taxa de juros em setembro. Ele falou claramente que ele vai reduzir? Não, né? Eles nunca são claros, eles sempre deixam nas entrelinhas para que um bom entendedor entenda o recado. Eles irão iniciar a redução da taxa de juros em setembro. E entre a redução da taxa de juros, sempre foi momentos de caos dentro dos mercados. A gente sempre vê os mercados em retração. Quando essa taxa de juros voltar ali para o patamar que eles desejam, né, que a gente chama de o patamar zero, mas obviamente não é zero, é 2%, sei lá, enquanto que eles vão deixar, enquanto que eles vão estabilizar essa taxa, mas quando eles voltarem para esse patamar, a gente vai ver os mercados tendo injeção de liquidez. A partir daí, meu amigo, as coisas vão subir sem freio. Não só Bitcoin, mas como qualquer coisa vai subir sem freio. Isso significa expansão monetária, ciclo econômico, tá? E através do ciclo econômico você também consegue ditar as expectativas de qualquer mercado, por exemplo. Então a gente pode esperar sim Bitcoin $100.000 ou até mesmo mais do que isso com injeção de liquidez do Fed, beleza? Bom, se você quiser aprender a analisar o mercado como que eu analiso, tanto no mindset, no meu comportamento, quanto no price action e também na análise on-chain, além da macroeconomia, abaixo desse vídeo na descrição tem um link que te direciona para a página de pagamento da formação on-chain. Lá eu te explico exatamente como que tudo funciona. Olha só, a formação on-chain, você vai passar por um processo de treinamento comigo, tá? Onde eu vou te explicar os princípios estratégicos, como que funciona o mindset, o ciclo monetário, sobre o price action também, e vou te explicar também sobre análise on-chain, como que eu utilizo todas essas ferramentas para poder tomar as minhas decisões. Além de você entrar para a formação, você vai ter também uma inteligência artificial ali para poder te auxiliar durante esse período. Só você perguntar para ela aqui o que é o RSI e ela vai te explicar exatamente o que é o RSI, como usar o RSI. E aí a inteligência artificial ali, ela consegue tirar essas suas dúvidas sobre análise, por exemplo, se você está vendo aqui padrões, se você não está entendendo, por exemplo, o que é o RPD, você pode perguntar para a inteligência artificial ali e ela vai te falar. Obviamente, tudo isso vai estar explicado dentro do treinamento para você. Novamente, eu vou te treinar para que você possa aprender a identificar topos e fundos, como eu faço aqui no canal e como eu venho há 2 anos mostrando para você que é possível aqui dentro do canal, beleza?
Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você quiser estar dentro da formação, primeiro link da descrição. Forte abraço e eu te vejo de volta aqui no canal hoje à noite na nossa live junto com o Fernando. Valeu!